Tem meu tempo aqui para eu falar? Com licença. O ministro, foi divulgado recentemente... E, portanto, eu repilo veementemente qualquer ofensa à minha honra. Olá, eu sou Marcela, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Ministro, foi divulgado recentemente das estratégias do Ministério da Justiça a reaposta no Pronace 2, que no fundo é uma revitalização do Pronace, que foi um programa da época do governo Lula e teve a sua duração ali entre 2007 e 2011. Os estudos que foram feitos em cima dos resultados do Pronace apontaram que, apesar do elevado dispêndio de bilhões de reais, eles não geraram o resultado pretendido. Destaco aqui um trecho de um estudo Pronace e a produção de política nacional de segurança. Pronace representou uma proposta distinta de segurança do país, abrindo espaço para a participação da sociedade civil para melhor atendê-la. Formulou-se ações para reverter o quadro de jovens infratores, combater a cultura do machismo, abrir espaço à participação de lideranças comunitárias na resolução dos problemas relativos à criminalidade. No entanto, o Pronace não obteve êxito social, não conseguiu atingir as metas de redução da criminalidade, aplicou-se em recursos em projetos sem retorno e, aliado a isso, as condições administrativas do Ministério da Justiça contribuíram para o seu fracasso. Os dados objetivos, ministro, apontam que quando o Pronace começou, isso são dados do Atlas da Violência, haviam 48 mil assassinatos por ano no Brasil. Quando o Pronace foi encerrado em 2011, eram 52 mil assassinatos. Aliás, o próprio ministro José Eduardo Cardoso descontinuou o Pronace, porque ele não apresentava resultados. Isso não significou a parada da subida dos índices de assassinatos. Em 2016, que foi o último ano do governo do PT, foram 62 mil assassinatos, que voltaram a cair apenas em 2018 e seguintes. O Pronace também foi marcado, ministro Flávio Dino, por casos de corrupção. O coordenador nacional do Pronace, Francisco Narbal Alves Rodrigues, foi condenado por corrupção, cumpriu pena, inclusive, condenado pelo menos em primeira e segunda instância. A minha indagação a Vossa Excelência é por que insistir num programa que não deu certo no passado para a redução da criminalidade? Se esse programa é o carro-chefe do Ministério da Justiça ou se tem outras estratégias mais importantes. E se o Pronace 2 for o carro-chefe do Ministério da Justiça e já foi demonstrado que ele não funcionou no passado, quais foram as medidas tomadas pelo Ministério da Justiça para evitar que os mesmos erros sejam repetidos e para evitar novos desvios de valores ali no Pronace? Uma preocupação, ministro, aí eu vou para a minha segunda pergunta, que acho que se depreende aqui das perguntas dos demais colegas. Nós não estamos vendo, com todo respeito, uma estratégia clara do Ministério da Justiça por enfrentamento do crime organizado. Foi mencionado aqui pelo senador Flávio o problema do Rio de Janeiro, dos territórios dominados pela violência. Em parte, contribuiu a decisão da DPF para dificultar o trabalho da polícia. Foi destacado aqui pelo senador Magno Malta a estratégia de desarmamento dos CACs, mas, do outro lado, não está claro qual que é a estratégia para desarmar o crime organizado. Então, a minha indagação também a Vossa Excelência é quais são os projetos que o Ministério da Justiça já encaminhou, ou os projetos que estão dentro do Congresso Nacional, no qual o Ministério da Justiça aposta, para enfrentamento da criminalidade organizada. E aqui, ministro, eu também queria pedir o apoio de Vossa Excelência para o projeto PL 307, que eu apresentei na esteira da descoberta daquele plano de ataque do PCC a mim e a minha família. Aliás, agradeço até o trabalho da Polícia Federal feito a esse respeito. Mas é um plano muito simples, um projeto muito simples, que criminaliza o planejamento de ataque pelo crime organizado a agentes da lei que enfrentaram o crime organizado.
E, além disso, reforça a segurança de juízes, promotores e policiais em situação de risco por conta do crime organizado. Deve ser votado amanhã na CCJ. Eu sei que Vossa Excelência tem conhecimento do projeto, ele foi entregue pela minha esposa, e eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito desse projeto. Por fim, ministro, aqui... E assim, não quero ser desrespeitoso, não quero ser ofensivo, nada. Eu registro só a minha solidariedade aqui ao senador Duval, porque eu acho que não pode ser tratado com deboche. Sei que tem divergências, mas eu estive nessa casa aqui quando ministro da Justiça e foi ouvido pelo Senado. E tive inquirições muito duras, senador Petecão, muito duras. Mas eu não agi com desrespeito em relação a nenhum senador. Então, só peço assim um certo cuidado no trato com os nossos pares. E aqui a última pergunta, caminhando para o final, então, senador Petecão. O projeto das fake news. Não se trata, ministro, de discutir se tem que ser regulado ou não. Eu acho que tem um consenso que é necessária uma regulação. Ninguém concorda com incitação à violência. Ninguém concorda com ameaça na internet, nas redes sociais. Não pode ser um espaço de ninguém. Agora, a grande questão é qual a regulação. Esse é o ponto fundamental. E quando a gente vai ver o PL 2630, que o governo estava apoiando, isso é inegável, é um projeto que ganhou 40% do tamanho dele nas últimas 2 semanas, antes da colocação em votação. Um projeto que não passou em comissão especial. Um projeto que previa a criação de uma entidade de supervisão autônoma para controlar a internet, sem que houvesse previsão na lei de como ela seria composta, que depois foi suprimido, e aí sequer o governo saberia dizer quem queria exercer esse papel de execução da regulação. Então vamos deixar muito claro, não é discutir preto no branco, frio ou calor, regulação ou não regulação, mas é qual regulação que nós queremos. E o espaço próprio para essa regulação, Vossa Excelência é senador, tem uma carreira pública, Vossa Excelência sabe, é o Congresso Nacional. Não pode ser o Supremo Tribunal Federal, tem um papel relevante, sim, mas é um papel pontual. E não pode, porque há uma discussão, divergências razoáveis em termos da regulação, ser transferido isso para o Supremo Tribunal Federal. Senador Sérgio Moro, o seu tempo está esgotado. Só para finalizar, ministro. Preocupação aqui, ministro, e aí... Foi colocada essa discussão, está em andamento. E, de repente, veio o Ministério da Justiça e, diante das posições contrapostas das grandes plataformas, que têm o seu direito ao debate, elas foram ameaçadas por multas, elas foram ameaçadas de ser processadas. E eu ouvi suas palavras aqui e me fiquei preocupado, porque Vossa Excelência disse que elas têm o desejo de controlar a economia, controlar o debate político, que não concordam em ouvir besteiras. Eu acho que quando se utiliza esse tipo de frase, seja aqui ou seja lá, acaba cerceando o debate, ministro. Essa é a minha preocupação. Obrigado aí pela sua participação. E aqui eu registro esse ponto e indago daí a Vossa Excelência se não entende que essa regulação tem que ser melhor discutida no Congresso Nacional. Com a palavra, o senador Jaime Bagatoli. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Presidente, saudar o ministro, saudar os colegas senadoras e senadores, saudar todos que estão acompanhando essa sessão. Eu queria apenas fazer duas perguntas ao ministro. É que Vossa Excelência foi sucinto na sua apresentação e se era possível fazer um resumo, mesmo que rápido, da atuação do Ministério ao longo vou chamar 100, mas já estamos em 120 dias ou um pouquinho mais de atuação do novo governo. Então, se Vossa Excelência pode fazer esse resumo dos 120 dias e também uma pontuação, como é que está a situação, que eu vi uma matéria de Vossa Excelência dizendo que achava que uma boa parte das pessoas que estavam em terra Yanomami ilegalmente seriam retiradas, sobre a evolução daquela situação que é bem complexa, não é simples, mas que de qualquer forma não repercutiu bem para a imagem do Brasil. Apenas isso.
agradeço a participação do senador Jacques Wagner e a compreensão pelo tempo. E já vou passar para a senadora Eliane Gama. Eu vou logo nesse bloco porque... Elisiane. Elisiane. Eliane. Vossa Excelência me deu um novo nome. Eliane é bonito também. Pressão do Magno Malta, mas... Presidente, eu queria cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar as colegas e aos colegas e cumprimentar o ministro Flávio Dino, que mais uma vez, de forma muito brilhante, assim como na Câmara dos Deputados, ele responde, não é, com muita efetividade, e eu já inicio ao senador Moro com muito respeito aos colegas. Eu não vi, na verdade, nenhum desrespeito do ministro Flávio Dino a nenhum colega, né, aqui presente. Então, eu já inicio parabenizando e reafirmando a nossa admiração como maranhense ao seu brilhantismo e ao grande trabalho que Vossa Excelência tem feito para o Brasil inteiro. Cumprimentando, por extensão, o colega Capelli, que fez um grande trabalho nesse enfrentamento do crime, não é, da violência, sobretudo aí ao 8 de janeiro, que foi um dos momentos mais nefastos, mais tristes da história brasileira. Nem nos períodos de ditadura vivenciamos o que nós vivenciamos no 8 de janeiro, né? E o trabalho que foi feito, de fato, a posterior, por conta da ineficiência do governo do GDF, de forma clara, o ministro da Justiça, com o presidente Lula, depois da intervenção, fez um trabalho brilhante. Portanto, os meus cumprimentos ao senhor ministro e toda a sua equipe. Gostaria, ministro, de fazer para o senhor apenas 3 perguntas, porque os colegas aí já tiraram tempo demais. E Vossa Excelência, claro, tem responsabilidade com o Congresso Nacional, mas também tem sua agenda e precisa seguir, né? Primeiramente, quando o senador Flávio Bolsonaro fez aquela exposição aqui, ele fez uma exposição do crime organizado que usa, sobretudo, fuzis. Armamento de uso restrito, que é bom lembrar, até 2019, antes do governo Bolsonaro, civis não tinham direito, não tinham acesso. Só passou a ter acesso depois das várias intervenções e decretos do então o presidente Bolsonaro, que, na verdade, colocou na mão do civil o fuzil. E aí, ministro, o senhor fez um recadastramento. E nesse recadastramento, Vossa Excelência lembrou, inclusive, da eficácia em relação aos CACs do bem, que fizeram o recadastramento das suas armas, inclusive com um percentual elevado. Mas quando nós chegamos, por exemplo, às armas de uso restrito, que está na mão do crime organizado, a informação que nós temos é que a cada 6 fuzis, apenas 1 foi recadastrado. Onde estão os restantes? Está na mão de quem? Nas imagens que nós ouvimos aqui e assistimos pelo Flávio Bolsonaro, na mão do crime organizado. Crime organizado usa fuzil, senador Flávio. Vossa Excelência sabe disso, que Vossa Excelência conhece muito bem a realidade do Rio de Janeiro. Então, eu queria saber, ministro, que o senhor nos desse a informação sobre o recadastramento desse uso restrito e qual a estratégia que Vossa Excelência poderá estar utilizando para, de fato, retirar esse fuzil e evitar até, não é, que possa ter uma presença muito maior na mão do crime organizado. A minha segunda pergunta, ministro, é sobre a questão do garimpo ilegal. Nós tivemos agora, inclusive, morte de garimpeiro. Eu diria garimpeiro, porque o garimpo ilegal, ele tem uma parte muito grande dele relacionada ao crime organizado. As imagens de um deles que acabou sendo assassinado, vejam, são as mais absurdas possíveis, senador Girão. Veja, olha o armamento pesado, fuzil, que teve acesso na mão do civil a partir de 2019. Essas são as armas que estavam. Ou seja, o garimpo ilegal na região dos Yanomamis, que viveu a crise humanitária mais deprimente, mais angustiante da história brasileira, com repercussão internacional, está diretamente ligado ao crime organizado, com acesso a uso restrito.
E a minha última pergunta, porque o tempo para a gente parece que passa mais rápido, então eu vou finalizar aqui, ministro, é referente a uma tecnologia que o Brasil, na verdade, eu diria, pioneiro, que é em relação ao rastreamento do ouro, por conta do aspecto geológico brasileiro. Eu queria que o senhor, na verdade, nos colocasse quais os passos e os pontos que o Ministério da Justiça está trabalhando nesse sentido para poder, de fato, chegar e garantir o rastreamento do ouro, que eu entendo, nas várias reuniões que nós fizemos, é o ponto primordial para realmente evitarmos o garimpo ilegal no Brasil. E, por fim, o meu colega, que eu não vou citar o nome, porque ele diz que a gente cita o nome dele, ele acaba querendo fazer uma defesa que é indefensável, dizer para o colega que não há desrespeito com ninguém aqui. Agora, nós precisamos ter coerência, nós precisamos ter foco. Tu pode tergiversar, criar coisa doida, falar hoje, amanhã falar outra, daqui a pouco fala, você fica perdido. Nós estamos diante de um ministro que é responsável pela segurança pública do Brasil, do ponto de vista da organização das prerrogativas do governo federal. E para fechar mesmo agora, ministro, o senhor fez um anúncio recente de 100 milhões de reais para as guardas municipais que têm responsabilidade com o patrimônio, né? E Vossa Excelência tem feito uma defesa muito importante do envolvimento da Guarda Municipal nesse sistema de segurança nacional, porque está lá no bairro, está lá na cidade, e é um efetivo enorme que pode nos ajudar muito em relação ao combate à segurança pública. E, mais uma vez, ministro, parabéns, o senhor enche de orgulho a todos nós brasileiros e maranhenses. Muito obrigada. Muito bem, obrigado, senadora. Antes de passar a palavra ao seu ministro, eu já quero comunicar o próximo bloco. 3 ilustres senadoras, Leila Barros, Ana Paula Lobato e nossa querida Zenaide. Ministro, 10 minutos. Agradecer ao senador Cajuru, nosso líder, que fez uma pergunta muito importante sobre o sistema prisional, e eu aproveito para compartilhar a sua pergunta, compartilhar a resposta, trazendo um dado a essa comissão altamente preocupante. Assim como havia preteritamente empossamento de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, ou seja, dinheiro inútil, que era repassado, mas não era utilizado, nós tivemos o mesmo em relação ao Fundo Penitenciário Nacional. Para o senhor ter uma ideia, de 2 bilhões e 217 milhões que foram repassados, somente metade foi utilizado. No caso de construção, menos da metade. Então, o primeiro ponto que o senador Moro, que já foi ministro da Justiça, fala de estratégia, o primeiro ponto de uma estratégia séria, que hoje é utilizada, é fazer com que o dinheiro existente seja aplicado. Porque esse empossamento do Fundo Penitenciário Nacional e do Fundo de Segurança Pública impede eficácia às ações do Ministério da Justiça. E foi esse o quadro que nós encontramos. Quase 4 bilhões, se nós somarmos emendas, Fundo Penitenciário Nacional, Fundo Nacional de Segurança Pública, parados. E ninguém estava vendo. Não é possível isto. E essa é a razão pela qual nós estamos priorizando a relação com os estados, um diálogo sério, para que esse dinheiro seja aplicado. E aí, senador Cajuru, é por aí que nós podemos avançar, com a construção de novas unidades, como nós temos buscado, e também um sistema sério de penas alternativas. Nós fizemos um trabalho no Maranhão que é reconhecido nacionalmente no sistema penitenciário de Pedrinhas, que fez com que o governo anterior, o governo Bolsonaro, premiasse o nosso sistema penitenciário 2 vezes, tanto por trabalho como educação, como política pública. E é essa experiência que nós estamos trazendo ao Ministério da Justiça. Então, bem sinteticamente, usar o dinheiro existente para que os estados consigam melhorar os seus sistemas. 2, garantir um sistema eficiente de penas alternativas. 3, nós garantirmos trabalho e educação, que nós estamos avançando. E 4, temos um tema de alta importância, que é o Código de Processo Penal, que eu já aludi, que tramita no Congresso Nacional, que pode ser importante para nós enfrentarmos a morosidade do Poder Judiciário, senador Omar, que faz com que nós tenhamos 40% de presos provisórios. E essa, portanto, é uma temática central para o Congresso Nacional e, obviamente, para o Poder Executivo. O senador Sérgio Moro me pergunta sobre o PRONASSE. É evidente que nós estamos aprimorando o PRONASSE, corrigindo o PRONASSE, mas não o negando, por uma razão simples, senador. É uma lei.
O senhor sabe que existe no artigo 37 da Constituição o princípio da legalidade. Se eu não aplico a lei, eu estou errado. Se o senhor não aplicou, o senhor errou. Porque o PRONASSE é uma lei votada por esse Congresso que nunca foi revogada. Então nós não podemos simplesmente pegar uma lei e jogar fora. Nós temos que aplicar a lei. E é isso que nós estamos buscando fazer. O presidente Lula editou um novo decreto, que é o PRONASSE 2, buscando exatamente o maior foco em recursos. Eu convido o senhor a ler esse decreto, editado pelo presidente da República no dia 15 de março, é o decreto 11436, que é o novo PRONASSE. Ali está a senhora coordenadora do PRONASSE, a advogada doutora Tamires Sampaio. Tenho certeza que ela se dispõe a vir ao gabinete de Vossa Excelência para explicar ao senhor esse novo PRONASSE. E ele não pode, obviamente, ser descartado, porque se cuida de uma lei e prestou bons serviços à sociedade nessa ideia de casamento de repressão com prevenção. O senhor pergunta sobre estratégia, eu já acentuei na minha exposição inicial, o centro da estratégia é o SUSP, é o Sistema Único de Segurança Pública, integração, operações integradas. Eu imagino que o senhor tenha aludido a projetos de lei. Realmente nós temos uma diferença, quando o senhor foi ministro, o senhor focou em projetos de lei, o chamado pacote anticrime, que não produziu resultados importantes, infelizmente. Eu não sei de quem foi a responsabilidade, se sua ou de outras pessoas, mas nós temos uma visão diferente. Eu estou priorizando outra visão, em vez de um conjunto de projetos muito amplo, focando em 4 ou 5 projetos que eu mencionei aqui: Código de Processo Penal, Lei Orgânica da PM, Lei Orgânica da Polícia Civil, portanto 3 projetos de lei de grande importância, medidas infralegais e política pública com os estados. Então, realmente são estratégias diferentes. Aqui o senhor adotou quando foi ministro do governo Bolsonaro e aquela que eu tenho adotado. Em relação às fake news, senador, o senhor sabe, o senhor lembra que está no artigo 102 da Constituição a previsão das ADINs, ADC, ADPS, os mecanismos de controle concentrado. O senhor não pode, eu não posso impedir o Supremo de julgar uma ação. Isso seria cerceamento das competências de um dos poderes do Estado. O que eu aludi é que nós temos ADINs propostas lá. ADINs que foram propostas e que o Supremo tem direito de julgar. O senhor não pode impedir, ninguém pode impedir. E quando o Supremo julgar a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, é claro que é uma função normativa. O senhor lembra disso, eu acredito que o senhor lembra. E, evidentemente, o Supremo, ao julgar, exercerá as suas atribuições. Isso exclui a votação do PL 2630? Claro que não. Está aqui o eminente senador Alessandro Vieira. O autor do projeto está aí atrás do senhor. O projeto não é do governo. O projeto é do senador Alessandro Vieira, está ali, 2020. Eu era governador. Se o senhor é contra o projeto do senador Alessandro, esse é um assunto do parlamento. Nós não apresentamos o projeto é de autoria parlamentar. Agora nós estamos, evidentemente, dialogando com o parlamento, porque a Câmara pode votar, o Senado pode votar. Em relação às ações do Ministério da Justiça, também volta ao princípio da legalidade. Existe uma lei, o senhor lembra. Eu acredito que o senhor lembra, que o senhor não pode ter esquecido. Ministro, esse tipo de deboche eu não concordo. Desculpe, senador Petecão. Aí eu tenho que interromper. Lembra de legalidade? Eu conheço muito bem a lei, ministro. Eu sei que na minha gestão do Ministério da Justiça, a gente reduziu os assassinatos em 20%. Presidente, o comando da coisa comissão. Que eu não vi ainda. Não tem nada eu não aceito ser tratado com deboche. O senhor fez uso da palavra. Mas eu não tratei com deboche o ministro. Peço respeito. Tratou. Eu reforço o amigo aqui, porque ele está só indo na esfera do deboche. Senador Marco Duval, eu não pedi sua opinião. Eu estou conversando aqui com o senador Sérgio Moro. Presidente, independente da sua posição, acho que vale o respeito. Não, eu não estou faltando com as pessoas. Eu estou falando... Nós temos que manter, pelo menos, a educação. Eu estou conversando aqui com o senador, mas da forma o senhor vai interferir. Falou, eu acho que foi muito Senador Moro, prosseguindo. Se o senhor me faz perguntas, eu tenho que lhe responder com a lei.
É meu dever. Então, se o senhor me faz perguntas esquisitas, eu tenho que lembrar o senhor a lei. Então, o senhor me pergunta... Perguntas esquisitas, ministro? Conte, foi uma pergunta esquisita. Não, presidente... Eu acho que é uma agressividade do ministro. Ele vai provocando isso para depois sair. Senador... Audiência pública. Porque, na verdade, nós temos que manter a palavra do orador. Todos os colegas fizeram uso da palavra, o ministro ouviu atentamente e agora ele está... pelo menos tentando responder os questionamentos. Mas não. Mas é eu que vou dizer isso é violação da minha liberdade de expressão. Eu quero consignar isso. Pergunta esquisita. Assim como o senhor, eu tenho direito de perguntar, eu tenho direito de responder. Tudo o pessoal acha que é deboche. Continue, ministro. Se o senhor me faz perguntas esquisitas, é claro que eu tenho que lhe responder com a lei. Muito bem. Se o senhor me diz, o senhor me pergunta por que a Secretaria Nacional do Consumidor agiu, eu acho que a sua pergunta é esquisita porque o senhor deve lembrar que existe o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078. E lá está o conjunto de poderes da Secretaria Nacional do Consumidor. E se nós estamos diante de uma publicidade cifrada, de uma publicidade enganosa ou abusiva, o senhor lembra, está na lei, é claro que a Senacom tem que agir. Se não agir, é que está violando a lei. E o senhor não pode, ninguém pode pedir que o governo deixe de cumprir a lei, por conta de uma vontade autoritária de impedir o governo de governar. Então, nós estamos aplicando o conjunto de leis que existe e vamos continuar a aplicar. Aquilo que o Google fez é ilegal. E, por isso, o Código de Defesa do Consumidor prevê o quê? Um sistema em que há processo administrativo e, assim, não é ameaça de multa, não é isso, é a aplicação do que está na Lei 8.078. Então, é isso, senador Moro, que eu compreendo a sua irresignação com o governo, é um direito que o senhor tem, mas não nos peça para violar a lei. Nós somos um governo da lei. Foi isso o tempo que se rasgava a lei, que se jogava a lei fora no Brasil. O senhor me pergunta, portanto, se o projeto deve ser votado. E eu acho que deve. Eu acho que a Câmara deve votar, acho que o Senado, como casa iniciadora, deve reapreciar. Agora, depende de mim? Claro que não, é um assunto parlamentar. Finalmente, o senhor me pergunta sobre... o senhor diz que os homicídios diminuíram. Em 2020 aumentaram, senador Moro. Consulte as estatísticas. 2020, o senhor era ministro, os homicídios aumentaram no Brasil. Então, é importante nós lembrarmos o retrospecto para identificar quais são as políticas públicas adequadas em cada momento. Finalmente, sobre esse tema que o senhor diz sobre deboche. Senador Moro, eu vim aqui como ministro e como senador da República para ser respeitado. Se um senador acha que pode cercear a minha palavra, se um senador diz que eu tenho que ser preso, isto é respeito? Pense bem, pense com a sua consciência. Se isso aconteceu com o senhor, de alguém interpelar o senhor, dizer: eu sou uma pessoa honesta, eu sou ficha limpa, eu fui juiz, nunca fiz conluio com o Ministério Público, eu nunca tive sentença anulada. E por ser um juiz honesto, por ter sido um juiz honesto, por ter sido um governador honesto, é que eu não admito que ninguém venha dizer que eu tenho que ser preso. Isso é desrespeito. Quem tem honra age assim. E, portanto, eu repilo veementemente qualquer ofensa à minha honra. E ninguém vai me impedir de defender a minha honra. Porque quem tem honra defende. E essa é a minha veemência, essa é a minha incisividade, essa é a contundência dos justos. E por isso eu farei e farei de novo. Todo debate parlamentar que for sério, conte comigo. Debate parlamentar que desbordar do decoro parlamentar vai ter a resposta devida. É um direito e uma obrigação minha. Eu tenho família, eu tenho ficha limpa, eu tenho currículo, eu tenho trajetória nos 3 poderes do Estado. E é por isso que às vezes eu sou incisivo diante da proporcionalidade da ofensa. O que este colega seu tem feito reiteradamente todos os dias é me chamar de lixo, bandido, mau caráter, que eu tenho que ser preso. O senhor acha que isso é respeito? E essa é a razão da minha resposta em relação a esse tipo de ofensa grave que quebra o decoro parlamentar, e eu conto com o senhor, inclusive para que esta casa e outras casas parlamentares possam cumprir a Constituição. Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo.